podia ser diferente. A gente começa com o estado de saúde do presidente da República. Lula pretende despachar do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo enquanto se recupera de uma cirurgia. A expectativa no Palácio do Planalto é de que o petista evite despachos enquanto estiver em observação na UTI, na unidade de terapia intensiva. Mas quem conhece Lula brinca, ele não para. Provavelmente vai conversar ao telefone com os ministros, pode dar até algumas assinaturas, mas que ele vai despachar de fato quando for para o quarto no Hospital Sírio-Libanês. E aí, retornando às atividades administrativas, a expectativa da equipe médica é de que Lula seja liberado para voltar aqui para Brasília só na semana que vem. O governo federal está pronto para viabilizar uma estrutura para o presidente no quarto hospitalar. Em internações anteriores, um escritório praticamente improvisado no hospital, uma sala ao lado da sala de Lula, com 2 funcionários, telefones, computadores. Além disso, assessores presidenciais costumam se deslocar para a capital paulista para ajudá-lo nesse processo. Segundo a equipe médica, Lula se recupera bem da cirurgia e já conversa normalmente. Os compromissos presenciais de Lula em Brasília até a semana que vem, segundo assessores do governo, serão assumidos temporariamente, tanto pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, como pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Lula fez uma cirurgia em São Paulo na noite de segunda-feira, após sentir dor de cabeça, pegou Brasília de surpresa nas primeiras horas da madrugada. Segundo o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, Lula deu entrada em Brasília para um exame de imagem após sentir uma forte dor de cabeça em uma reunião com Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. A ressonância então indicou uma hemorragia intracraniana. Isso devido à queda que ele sofreu em 19 de outubro, mas não no local da queda, no local próximo, por causa da grande pressão causada por um sangramento. E o presidente Lula, como eu disse, vai ficar mais 48 horas na UTI em observação. Isso após passar por essa cirurgia de emergência. O procedimento serviu para drenar um hematoma que foi causado pela queda que ele sofreu no banheiro no dia 19 de outubro. E quem está acompanhando de perto as atualizações desse caso e estava na conversa dos médicos com os jornalistas é a Gabriela Milanese, que chega ao vivo para a gente. Gabi, já saiu o boletim médico, a gente sabe que a primeira-dama Rosângela Silva está com o Lula na unidade hospitalar. A gente sabe como vai ser o dia do presidente? Vai ficar na UTI sem receber visitas? Oi, Uribe, muito boa tarde para você, para quem nos acompanha em casa. Sim, deve ficar na UTI por mais 48 horas, se recuperando dessa cirurgia. E a primeira-dama Janja está acompanhando ele. É um procedimento que aqui no Hospital Sírio-Libanês é permitido, uma pessoa acompanhando na UTI. E ela vem acompanhando ele desde ontem, na ambulância, depois no avião presidencial e agora também na UTI, onde o presidente se recupera. Ele já está falando, já comeu e não vai ter sequelas. Foi isso que o médico Roberto Calil falou na coletiva de imprensa que ocorreu por volta das 9 horas da manhã. Ele reiterou várias vezes que o presidente não vai ter sequelas porque esse hematoma ele não afetou o cérebro, então não vai ter nenhum problema neurológico, foi o que adiantou a equipe médica. O que a gente sabe é o seguinte, que ontem por volta do meio-dia o presidente começou a sentir um desconforto, uma dor de cabeça, uma tontura e já acionou a equipe médica pelo telefone mesmo. Aí a equipe começou a monitorar e achavam que eram sintomas gripais no primeiro momento. Chegando no final da tarde, com mais reuniões, o presidente começou a sentir uma dor de cabeça mais intensa. Foi aí que os médicos então disseram para ele que seria melhor ir até a unidade de Brasília, do Hospital Sírio-Libanês, para fazer alguns exames. Exames esses que já seriam feitos, de acordo com a equipe médica, na semana que vem, quando a queda que ele teve em Brasília faria 2 meses, Então, esses exames já estavam previamente agendados. Ele foi fazer os exames e uma tomografia mostrou um hematoma, uma pequena hemorragia de 3 centímetros, que os médicos explicaram no bom português, sem termos médicos, fica em uma membrana entre o cérebro e o osso do crânio. Então, esse hematoma
de 3 centímetros foi drenado nessa cirurgia. Ele veio às pressas depois desses exames em Brasília, entrou no avião presidencial, veio às pressas aqui para São Paulo, onde realizou a cirurgia ainda durante a madrugada. O presidente ainda está com um dreno na cabeça. Os médicos explicaram que é um caninho pequeno que fica ali por precaução, caso o sangue ainda fique um pouquinho ali no local. O médico usou a expressão, caso o sangue comece a babar um pouquinho, ele deve ficar com esse dreno por pelo menos 3 dias. Esse é o melhor dos cenários. A expectativa, de acordo com os médicos, é que o presidente tire o dreno em 3 dias, saia da UTI em 48 horas e na próxima segunda-feira retorne a Brasília. Nós questionamos, é claro, a equipe médica para saber se o presidente vai voltar às atividades. Ele falou que assim que possível deve voltar às atividades, só que é claro, foi um procedimento cirúrgico na cabeça, então alguns cuidados devem ser tomados. Pelo menos até a próxima segunda, ele segue aqui no Hospital Sírio-Libanês. Outra coisa que gerou uma intriga, a comunicação, o pessoal aqui da imprensa começou a questionar por que esse procedimento não foi feito em Brasília, se era alguma coisa relativamente simples de ser feita. Questionados, os médicos disseram, foi uma decisão da equipe médica. Os jornalistas insistiram, perguntando, mas por que a equipe médica decidiu trazer para São Paulo? Brasília não tinha condições? O Dr. Roberto Calil reiterou que foi uma decisão da equipe médica. Brasília tinha as condições, mas foi uma decisão da equipe médica e não deu mais detalhes de por que tomaram a decisão de trazer Lula para São Paulo, como eu disse, onde ele deve permanecer até a próxima segunda-feira. Uribe, como você bem disse quando a gente começou a conversar, a nossa equipe está aqui desde muito cedo, antes das 6 da manhã nós chegamos aqui, e só para mostrar para o pessoal de casa como está o clima aqui, tem um gradil que foi colocado pela segurança do hospital e tem equipes da imprensa, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Tem inclusive uma equipe da CNN Portugal que está aqui acompanhando também, tem muitas equipes de reportagem aqui acompanhando, é claro, na expectativa de novas notícias. O que os médicos já adiantaram é que hoje não tem mais boletim médico. Vai ser um boletim diário que deverá ser enviado à imprensa na manhã de cada um dos dias. Então amanhã pela manhã devemos ter novas atualizações. O que o Dr. Calil também falou é que é um pedido do presidente Lula e da primeira-dama a Janja que essas informações sobre a saúde dele sejam passadas de maneira muito clara, sem esconder nada da imprensa e sempre que tiver alguma atualização relevante, que essas informações sejam passadas. O Dr. Roberto Calil fez questão de frisar isso, que é um pedido do presidente Lula, que teve algumas dúvidas, algumas questões, fez alguns questionamentos aos médicos quando acordou, mas que isso é de praxe de uma pessoa que acabou de passar por uma cirurgia feita com urgência, feita às pressas. Então o presidente, de acordo com os médicos, pediu para que qualquer informação relevante seja passada, é claro, não só para ele, para os familiares, mas também para a imprensa que aguarda aqui do lado de fora do Hospital Sírio-Libanês. Uribe. Gabi, até veio uma lembrança aqui, eu fazia muita portaria no Sírio-Libanês, quando Lula foi internado com câncer, quando Dilma teve câncer, depois quando morreram Orestes Quércia, ex-senador por São Paulo, ex-governador, e também depois com José de Alencar, ex-vice-presidente, que também morreu no Sírio-Libanês. Então bateu aqui essa lembrança, horas a fio na porta do Sírio-Libanês, com os colegas jornalistas. Tomara que seja uma tarde para você tranquila e que tenha cafezinho para você conseguir se esquentar em São Paulo. Obrigado, viu, Gabi, pelas informações.